Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia, e vamos começar aqui uma aula de filosofia do segundo ano, né? Tem um conteúdo do SSA, quem se preocupar em ver lá o conteúdo, que o nome é Filosofia e Pensamento Crítico. Esse é o nome do conteúdo. Mas se vocês pararem para olhar as questões e até o conteúdo, ele é um pequeno conteúdo que aborda de maneira resumidamente a história da filosofia. Então, isso é aquele conteúdo lá no SSA. Então, nas fichas que eu mandei para vocês, eu coloquei esse título. História da Filosofia 1, é essa primeira ficha que a gente vai ver em 2 aulas, e vai ter a História da Filosofia 2. Nessa primeira ficha, a gente vai abordar os seguintes temas, né? Diferenciar, bem resumidamente, filosofia de história da filosofia. A gente vai ter... E a gente vai ver os períodos da história da filosofia. Eles meio que conciliam com os períodos da história. Quais são os períodos da história que a gente estuda? Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Aí existe uma filosofia antiga, da Idade Antiga, uma filosofia medieval, da Idade Média, uma filosofia moderna e uma filosofia contemporânea. Nessa primeira ficha da gente, veremos a filosofia antiga e medieval. E numa segunda ficha, veremos a filosofia moderna e contemporânea. Tá certo? Como as questões focam muito mais em filosofia antiga e medieval, essa ficha é maior. Só que como cai no SSA, eles não focam muito em filosofia moderna e contemporânea. Mas como cai no Enem, então a gente vai ver lá com calma na outra ficha. Nessa ficha nós temos antiga e medieval. Nessa primeira aula eu acho que nós vamos ver filosofia antiga, pré-socrático, Sócrates e sofistas, até Platão. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então falar um pouco sobre os períodos da história da filosofia. Filosofia e história da filosofia. Às vezes caem umas questões que elas falam sobre isso, né? Diferenciar filosofia de história da filosofia. São 2 estudos diferentes que o filósofo faz, né? O que é a filosofia? Filosofia é um exercício de reflexão crítica. Então, você fazer filosofia é você pensar criticamente sobre os problemas da realidade, utilizando a razão e fatos concretos. Ou seja, para você fazer filosofia, você não pode fazer uso da fé, você não pode fazer uso de achismos, de senso comum, de opiniões próprias. Isso as pessoas podem fazer, mas não se constitui filosofia. Filosofia é uma matéria que é um estudo crítico e reflexivo da realidade. E o que é história da filosofia? História da filosofia é o registro das conclusões que os pensadores tiveram ao longo da história da humanidade. Então, o que Tales, o que Platão, o que Hegel, Kant, Wittgenstein, o que esses filósofos foram concluindo, e a gente estuda a história dos filósofos. Então, filosofia é um exercício pessoal de reflexão a partir do uso da razão, e a história da filosofia é o registro do que os filósofos conseguiram concluir a partir das suas próprias filosofias. Tranquilo, pessoal? Os períodos da história da filosofia. Então, já falei para vocês, né? Existem 4 períodos da história da filosofia, né? Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Vamos ver até um pedaço da antiga nessa ficha aqui, nessa aula. Vamos para a filosofia antiga. Filosofia antiga é o início da filosofia, né? Antes da filosofia antiga, os homens respondiam as coisas através dos mitos. Então, a partir do momento que alguém começou a tentar responder as coisas a partir da observação de fatos e do uso da razão, surgiu a filosofia. Como não existia ciência na época, a filosofia foi a primeira forma de responder as coisas racionalmente.
parte mais ou menos ali do século VI a.C., mais ou menos do ano 500 e poucos anos antes de Cristo, né? O primeiro filósofo de que temos registro foi Tales de Mileto, né? Primeiro filósofo de que nós temos registro, né, que chegou a escrever coisas e os escritos chegaram até Aristóteles. Aristóteles fala um pouco dele, é o nosso amigo Tales de Mileto, que é também um matemático, né? E chega mais ou menos até o ano 500. Aí nós dizemos que é filosofia antiga, que a partir de alguns atos de Justiniano, que eles começaram a rechaçar, reprimir filosofias pagãs, ou seja, filosofias não cristãs, e o cristianismo começou a realmente ser o pensamento hegemônico, considera-se que acabou ali a filosofia antiga, né? Então, mais ou menos ali do século VI até o século, mais ou menos até o século ali 6, né? Ano 500 e pouco depois de Cristo, nós temos a filosofia antiga, né? Que é quando, até lá, a filosofia greco-romana ela perde força e começa mais o pensamento cristão, né? A filosofia antiga ela pode ser dividida em 3 períodos, né? Podemos dizer o pré-socrático, né? O próprio nome diz, tudo que veio antes de Sócrates. O socrático, né? Que é ali Sócrates e os contemporâneos de Sócrates, né? Basicamente são Sócrates e os sofistas, aquele debate ali, e posteriormente os socráticos, né? E a gente finaliza ali com o helenismo, que a gente vai ver na próxima aula. Pré-socráticos. Qual é a característica geral da filosofia pré-socrática? Cosmologia. Vamos ver aqui alguns termos relacionados à filosofia pré-socrática. Os primeiros filósofos da história da humanidade. O que eles explicaram, né? Primeiro, foram as primeiras pessoas que tentaram trazer explicações racionais para a realidade. Eles queriam explicar, tem 2 nomes que são ligados aos filósofos pré-socráticos. Primeiro, eles queriam estudar o cosmos e eles queriam estudar a physis. São 2 nomes gregos. O que significa cosmos? Cosmos significa ordem. Eles começaram a ver que as coisas não eram aleatórias, existiam leis regendo tudo isso que a gente chama de o mundo, né? O céu, o universo, existiam leis. E aí eles chamavam o cosmo, todo o universo, de aquilo que tem uma certa ordem. E eles queriam entender essa ordem. Já que a ordem é racional, então a nossa razão é capaz de compreendê-la. Eles queriam estudar a ordem. Eles também queriam estudar a natureza, eles queriam estudar o cosmo, que é a ordem do universo, e eles queriam estudar a physis, que em grego, né, significa natureza. Por causa desses 2 termos, é comum que em alguns textos, até do vestibular, a gente vê que os pré-socráticos são chamados também de cosmólogos, os que estudam o cosmo, ou filósofos naturalistas, porque estudam a natureza, tentaram entender o que os gregos chamavam de physis. Eles queriam encontrar está escrito errado aqui. Eles queriam encontrar a arqué. O que é arqué? Arqué é o elemento primordial, aquilo do qual tudo é feito, né? Foi a partir daí que chegaram à conclusão, por exemplo, do átomo, né? Tudo é feito de átomo. Diferentes pré-socráticos encontraram diferentes arqués. O primeiro filósofo, né, Tales, bem conhecido, ele encontrou a arqué na água. Ele achava que a água era o elemento primordial, gerador de todas as coisas. Hoje, cientificamente, a gente sabe que isso é um absurdo, né? Mas o ganho dos pré-socráticos é que eles tentaram encontrar uma explicação racional. Por isso que não é importante como eles responderam isso, porque eles responderam de maneira errada. Se a arqué é a água, é a terra, é o ar. A gente sabe que não é isso, né? A composição da matéria, a gente chegou até elementos subatômicos. Mas o ganho
que essas pessoas trouxeram é que foi apenas pelo uso da razão, e não a partir de explicações mitológicas baseadas em ideias fantásticas, né? Então, esse é um apanhado geral dos pré-socráticos, que é a imagem que está lá na ficha de vocês, né? Para representar a natureza, os elementos, as forças da natureza, que é o que chamou a atenção dos pré-socráticos. Depois dos pré-socráticos começa o período socrático, só como revisão, né? Então, qual foi a característica geral dos pré-socráticos? Cosmologia, ou seja, estudo da natureza. Pré-socráticos, estudo da natureza. Sócrates e os sofistas, eles inauguram o período da antropologia. Anthropos significa homem. Eles perdem um pouco o interesse de estudar as coisas da natureza e eles direcionam a sua energia racional, suas inquietações intelectuais para a relação e para as inquietações do universo humano, né? Então, Sócrates e os sofistas, eles acabam com aquela tradição de estudar a natureza e a cosmologia e iniciam um período antropológico, estudo do homem. Sofistas, vamos ler aqui algumas características desse grupo chamado sofistas. Foram contemporâneos, viveram, conversaram, debateram ali com Sócrates, né? Sofistas é um grupo de pensadores, não é só uma pessoa, né? São contemporâneos a Sócrates. Grupo de pensadores contemporâneos a Sócrates. O que eles queriam? O objetivo era mostrar às pessoas como defenderem seu interesse particular. Eles queriam mostrar às pessoas como defender os seus interesses particulares, no caso, né? Como se posicionar, como falar em público, como argumentar e convencer as pessoas em debates e disputas públicas. Então, os sofistas eles se colocavam como mestres de retórica. Eles queriam ensinar as pessoas como debater. O contexto da Grécia Antiga naquela época era um contexto onde a democracia possibilitava que qualquer cidadão se posicionasse, tivesse participação, conseguisse influenciar no destino da cidade. Então surgem os sofistas como professores para ensinar essas pessoas que tinham aspirações a entrar na vida pública. Então eles ensinavam a argumentar, eles ensinavam a como usar bem a palavra para você convencer as pessoas. Esse era o ofício, o trabalho, a profissão dos sofistas, né? Como eles estavam preocupados mais com a persuasão do que com a verdade, então eles acreditavam que não existiam verdades absolutas. Eles te ensinavam a defender, seja lá que verdade particular você tinha. Esse tipo de pensamento ou de posicionamento filosófico passou a ser chamado de relativistas. Quem não acredita em pensamentos absolutos acredita em verdades relativas, verdades que são condicionadas a cada indivíduo, né? Não existe uma verdade acima de todos. Então são essas as características dos sofistas. Viveram numa época de democracia, tinham como ofício ensinar as pessoas a falar, a se posicionar bem, a se colocar em público, discursar bem, conseguir convencer as pessoas e ensinar a retórica, a arte de convencer as pessoas. E eles eram relativistas, não acreditavam em verdades absolutas. Belezinha, pessoal. Vamos para o nosso amiguinho Sócrates. Sócrates viveu junto com os sofistas, ele estava ali naquele mesmo contexto, né? A efervescência dos grandes debates ali da filosofia antiga, né? Da democracia grega, dos debates nas ágoras, né? Vamos ler aqui alguns conceitos. Sócrates foi um grande crítico dos sofistas e da ideia dos sofistas, em grande parte porque, segundo ele, existia sim uma verdade que está escondida e ele acreditava que essa verdade já estava presente em cada um de nós. Fosse você um político, um cidadão, um estrangeiro, um escravo, mas que só seria visível ou acessível ou alcançável aos olhos
da razão. Então, através do exercício da razão, do bom senso, é possível que o intelecto humano encontre verdades absolutas, diferente do que defendiam os sofistas. Mas para encontrar para encontrá-las, as verdades, né? Mas para encontrá-las era necessário refletir muito sobre elas, descobrir as razões aí, né? Tá aqui uma pequena imagem de Sócrates debatendo aí com, se não me engano, é um dos seus discípulos aqui e a mocinha dele. O ponto de partida de Sócrates foi o próprio ser humano. Então, como eu disse, né, Sócrates ele se dedicou muito a estudar o universo humano. Ele falou muito sobre as virtudes, sobre características puramente humanas. O que é ser virtuoso ou não? Será que é possível você ensinar uma pessoa a ser boa da mesma maneira que você ensina a matemática? Será que é possível ensinar a virtude? O que é ser santo? O que é ser santificado? O que é agradar as leis divinas? O que é coragem? O que é ser um bom cidadão? Então, ele começou a discutir essas coisas muito do universo humano, né? O seu método de busca da verdade, que era através da razão, né? Seu método de busca da verdade, que era racional, era através da investigação, discussões, meditações, diálogos e problematizações. Então ele acreditava que para você buscar a filosofia era um exercício que você fazia com outras pessoas. Você tinha que colocar problemas. As duas não tinham que estar preocupados em vencer o debate, diferente dos sofistas. Os dois tinham que estar empenhados em alcançar a verdade, mesmo que essa verdade não fosse a minha ou a sua. Então, você vê, tudo em Sócrates é oposto aos sofistas, né? Ele deu muito valor ao diálogo. Ele acreditava que o diálogo era a maior arma de reflexão filosófica. A filosofia era algo para ser feita entre os homens, diálogos honestos. O método de Sócrates era a maiêutica e a ironia. São duas palavras extremamente importantes para Sócrates, né? Maiêutica significa parto. Por quê? Que Sócrates tinha como método filosófico uma palavra que significava parto. Sócrates ia conversar com uma pessoa e Sócrates não jogava a verdade em cima dessa pessoa. Sócrates, ele só fazia perguntas. Mas e isso? Mas e aquilo? E Sócrates conduzia tão bem essas perguntas que tinha uma hora que o interlocutor respondia o que Sócrates dizia. Sócrates não precisava jogar a verdade dele em cima da pessoa, mas ele conseguia fazer a pessoa dizer a verdade que ele acreditava. Mas a ideia não é que fosse a verdade dele, mas através de perguntas era a própria pessoa que dizia a resposta dela. Sócrates não jogava de fora para cima. Então Sócrates ele se via como uma parteira. A parteira não dá uma luz à criança. A parteira ela faz outra pessoa parir algo. Da mesma maneira que Sócrates. Sócrates, através de pergunta, conduzindo o diálogo, ele fazia com que a outra pessoa desse luz ao conhecimento dela. Por isso que o nome do método socrático é maiêutico. Apesar de Sócrates ser a parteira, quem dá a luz é o outro. E a ironia. Ironia, em grego, significa questionar. Então é essa a ideia da ironia, né? Não é de ser irônico, sarcástico, debochado. É a ideia de que é através de perguntas. Só que a gente vê uma postura irônica de Sócrates. Essa palavra não é totalmente desvinculada. Porque Sócrates, apesar de ser o homem mais sábio da Grécia, ele sempre se colocava muito humilde diante dos interlocutores. Chegavam aqueles sofistas muito orgulhosos do seu conhecimento para falar com Sócrates. E Sócrates, nossa, estou falando aqui com
com Protágoras, com Górgias, um grande pensador, e aí chegava Górgias e ele dizia lá, fazia uma palestra dizendo o que era a virtude. E Sócrates não concordava com aquela resposta, mas ele não dizia na cara de Protágoras que ele estava errado. Ele chegava assim, nossa, uma boa resposta. Então Sócrates ele pensava nos erros que estavam ali dentro daquela questão e ele, olha, mas pensando sobre essa sua resposta, mas em certos casos, de certas maneiras. Aí o cara pensava assim, não, eu não dei a resposta completa não. E aí o cara ia tentando recorrigir os próprios problemas que Sócrates identificava e tinha uma hora que aquele cara mudava a pergunta, mudava a resposta totalmente dele. Ele dizia um outro conhecimento, ou seja, Sócrates auxiliou aquela pessoa no parto do conhecimento dele a partir de uma postura irônica, no sentido de se colocando humilde, para que a pessoa não se sentisse ofendida, mas Sócrates se fazia de fraco para aquela pessoa achar que ela estava ensinando. Vamos ver aqui mais Platão. Com Platão, a gente sai um pouco do período antropológico. Com Platão e Aristóteles, a discussão gira muito em torno do conhecimento. Eles falam de várias coisas, mas a gente inicia aqui um período que é muito focado em o conhecimento. Platão foi discípulo de Sócrates, escreveu vários livros em que Sócrates era o personagem principal. Duas ideias principais são as ideias de Platão. A teoria do mundo das ideias e a alegoria da caverna. Basicamente são as coisas, ele falou de muito mais coisas, falou de política, falou muito de ética, só que nesse caso que a gente está estudando aqui é a história da filosofia, né? Então, quais são as ideias básicas de Platão? Platão acreditava na teoria do mundo das ideias, isso é uma teoria epistemológica, de estudo do conhecimento. Por que Platão chegou à conclusão de que existiam dois mundos? Platão estava tentando explicar as coisas desse mundo e ele via que a matéria era muito fácil de nos enganar. Muitas vezes nós caímos em ilusão. A matéria ela se desfaz. Hoje aquilo ali é um jarro, mas daqui a alguns anos já não é mais um jarro. Aquilo ali é terra, mas depois de um tempo virou uma planta. Então as coisas mudam muito. E como Platão acreditava em algumas teorias espiritualistas daquela época, ele acreditava no mundo fora do mundo da matéria, então ele pensou, da mesma maneira que a alma vive no corpo e a alma vai para o mundo espiritual depois, então o conhecimento acontece da mesma forma. Existe um conhecimento que é falho, que é esse conhecimento que nós temos acesso quando vemos o mundo, e existe um conhecimento superior, que vem de fora da matéria. Se ele vem de fora da matéria e existe um outro mundo, então esse conhecimento vem lá do outro mundo. Então o cara que é um estudioso, as inquietações intelectuais dele não podem estar presas na matéria, porque a matéria muda toda hora e pode ser que nos engane. A gente acha que é uma coisa e é outra. Então, o intelecto humano... Então, como dentro do corpo humano tem uma alma que não é feita de matéria, então essa alma, como não faz parte desse mundo, essa alma consegue ter acesso ao outro mundo. Então, é através dos dons da alma, que é a razão, é um dom puramente do espírito. Então, é através do uso da razão que a gente tem acesso a um outro mundo, porque a alma faz parte desse outro mundo. Então, ele criou a teoria do mundo das ideias. Acredito que, tomara que não tenha ficado muito confuso, né? Acreditava que a realidade se dividia em duas, o mundo material e o mundo das formas. O conhecimento não pode partir do mundo da matéria, pois seria um conhecimento incerto e enganador. O mundo material, também chamado de mundo... Então, nos textos de Platão e Aristóteles, de Platão, é muito comum escutar vários nomes para o outro mundo e vários nomes para esse mundo. O mundo da matéria é também chamado de mundo sensível ou mundo corruptível. O mundo das formas é
também de um mundo das ideias ou mundo das coisas incorruptíveis. Mundo das formas, mundo das ideias, mundo das coisas incorruptíveis. Mundo material, mundo sensível, mundo das coisas que são corruptíveis. Mundo material, também chamado de mundo sensível, onde as coisas são feitas só de matéria e por isso são corruptíveis, desgastáveis, mudáveis. Os vários elementos desse mundo são cópias imperfeitas das formas perfeitas que existem no mundo das ideias. Então, se eu quiser saber, se eu quiser dar uma definição de homem, eu tenho que, através da minha mente, do meu espírito, que tem uma conexão com o mundo, encontrar lá naquele mundo o conceito perfeito de ser humano. Porque aqui não existem dois seres humanos iguais. Se todos são diferentes, como é que eu vou criar um conceito de uma coisa que não existem duas iguais? Ele não é possível. Não é possível, olhando para as coisas desse mundo, criar conceitos. E a ciência, o pensamento só funciona a partir de conceitos. Como eu preciso de um conceito para um bocado de coisa diferente, então eu não posso olhar para essas bocadas de coisa diferente. Eu tenho que acessar com a minha razão a ideia perfeita de homem que está em outro mundo, de ser humano. Mundo das formas, também chamado de mundo das ideias, onde as coisas não são feitas de matéria, por isso são perfeitas e incorruptíveis, mundo das formas perfeitas, são eternas e nunca se destroem. É o mundo que abriga as formas perfeitas de tudo que existe no mundo sensível. O conhecimento deve partir do mundo das ideias, pois as coisas lá são perfeitas e eternas. É o lugar onde existem as verdades. A verdade está lá no outro mundo e não nas coisas corruptíveis desse mundo. É onde podemos encontrar um conhecimento que é seguro, já que a matéria muda, nos engana, nos ilude. O conhecimento desse mundo só pode ser acessado através do uso da razão. Então, esse é um resumo da teoria do mundo das ideias ou mundo das formas. Alegoria da caverna. Então, a alegoria da caverna é uma história mítica, ela não é verdade, que Platão contou. Bem resumidamente, Platão contou que existia uma caverna com pessoas acorrentadas no fundo dessa caverna e a luz que batia na parede e que era o que as pessoas conseguiam ver, porque elas não conseguiam olhar para trás, aquelas sombras eram a verdade para aqueles homens. Eles estavam iludidos a vida inteira. Um dia uma pessoa se liberta, sai da caverna e ele vê fora da caverna, fora daquele mundo confortável, escuro, de coisas que não refletiam a verdade, lá fora é que ele conseguiu encontrar a verdade. Então essa alegoria da caverna é uma maneira, a história é muito mais comprida e ele explica com mais cuidado, né? Aqui é só um resumo. Essa história é para tentar ilustrar o caminho que um homem faz para buscar conhecimento fora do mundo material e no mundo melhor. Né? Ele conta o quanto essa pessoa sofre, o quanto ele se esforça. O uso da razão em busca da verdade é um caminho árduo, difícil e que exige esforço. Tranquilo, pessoal? Então, foi isso aí que nós vemos. Começamos aí, filosofia antiga, vimos um resumo de pré-socráticos, Sócrates e os sofistas e vimos Platão. Na próxima aula a gente vê Aristóteles, que critica as ideias de Platão e traz coisas diferentes, os helenistas e filosofia medieval, com patrística e escolástica. E terminamos essa ficha. Tranquilo? Até a próxima.